Um dos temas principais, um dos temas centrais em Perdido em Marte é o papel da ciência prática como uma ferramenta para a sobrevivência. Mark Watney, interpretado por Matt Damon, é um botânico engenheiro mecânico que utiliza seu conhecimento técnico para superar adversidades de estar preso em Marte. O filme mostra como a aplicação prática do conhecimento científico e mostra também como a ciência não é apenas um campo teórico, mas uma ferramenta para resolver problemas reais. Watney enfrenta um ambiente onde recursos são escassos. Aliás, até porque ele está em Marte, ou melhor dizendo, perdido em Marte. O oxigênio por aqui, nesse filme, é limitado. A comunicação com a Terra é quase impossível e assim ele acaba utilizando o que ele tem em mãos, ou melhor dizendo, na cabeça, que são princípios de botânica, química, física e engenharia para criar soluções um tanto quanto criativas. Um exemplo marcante é a sua decisão de cultivar batatas no solo marciano. Ele usa fezes humanas como fertilizante e água extraída de compostos químicos disponíveis naquele habitat. Esse processo também exige um entendimento profundo de química orgânica e também biologia, que aparentemente ele tinha tudo isso na cabeça. Mas também exige uma habilidade prática para improvisar com os recursos que ele tem disponível. Outro aspecto marcante em Perdido em Marte é o uso do humor por Mark Watney como um tipo de ferramenta psicológica para lidar com a solidão, para lidar com medo, bem como com a incerteza. Ele acaba enfrentando a possibilidade de nunca voltar para casa. E eu acredito que o protagonista ele tem essa possibilidade na mente. Porém, Watney mantém um tipo de tom leve, um tipo de tom mais sarcástico, que não apenas alivia a tensão para o público que assiste, mas também ajuda a manter a própria saúde mental do personagem naquela história. O humor de Watney é evidente em seus diários de vídeo, onde ele faz comentários icônicos sobre a sua situação, como chamar a si mesmo de o maior botânico de Marte, ou zombar da música disco deixada por sua comandante. Além de ser uma característica bem marcante da personalidade do personagem, ele também pode ser visto como uma estratégia deliberada para enfrentar o desespero. Afinal, se a gente parar para pensar e lembrar um pouquinho do Viktor Frankl e seus estudos de psicologia, nós podemos ver que o humor pode ser uma ferramenta para encontrar significado em situações das mais adversas, ajudando assim a reduzir todo o nosso estresse e causando assim uma maior resiliência para enfrentar problemas. Um momento memorável é quando Watney aqui no filme, após quase ir de arrasta para cima em uma explosão ao tentar produzir água, comenta sarcasticamente: "Pelo menos eu não fui de arrasta para cima". Outro exemplo é sua obsessão assim também com a música disco, que ele detesta, mas usa como uma forma de manter a conexão com a sua própria sanidade, mesmo que seja através de algo que ele ache ridículo. A solidão e o isolamento em Marte poderiam facilmente levar o protagonista à loucura, mas ele mantém a sua sanidade através da criação de rotinas bem estruturadas. O filme destaca também como a rotina, nesse sentido, pode funcionar para preservar a sua saúde mental e lidar melhor com um ambiente totalmente hostil. Watney então estabelece uma rotina diária que inclui tarefas como cultivar batatas, monitorar suprimentos, realizar reparos no habitat e, claro, registrar seus progressos em diários de vídeo. Tais atividades não são apenas necessárias para a sobrevivência do nosso protagonista aqui em Perdido em Marte, mas também podem proporcionar um senso de propósito e um senso também de normalidade, algo que nós precisamos ter em mente quando passamos por situações ruins. Bem, nesse sentido, nós temos uma breve sugestão de que rotinas podem ajudar a reduzir maiores enfrentamentos em relação aos problemas nessas ocasiões, pois o que nós temos a seguir é a criação de uma espécie de previsibilidade e também uma maior certeza de que tudo vai ficar bem em ambientes incertos. Até porque nesse filme ele está em Marte, onde um ambiente é inóspito e totalmente imprevisível. A rotina, assim, é um contraponto a todo esse caos. Ele acorda, trabalha, come e dorme em horários regulares, criando assim uma estrutura que imita a vida na Terra e que impede que ele beire a loucura. Um exemplo também que nós podemos encontrar nesse filme é sua insistência em gravar diários de vídeo,
que servem como uma forma de conversar consigo mesmo, mantendo assim uma espécie de conexão maior com a sua rotina. É como se fosse um tipo de alicerce em sua própria rotina. Ou seja, mesmo em situações extremas, nós podemos produzir pequenas ações consistentes que podem fazer uma grande diferença no final das contas. Perdido em Marte reinterpreta a clássica jornada do herói, popularizado por Joseph Campbell, porém inserido em um contexto mais moderno e científico também. Mark Watney não é um herói mítico com poderes sobrenaturais por aqui, pelo contrário, ele é totalmente igual a eu e você, mas a não ser pela mínima diferença de que ele é um cientista que usa lógica, conhecimento e determinação para superar desafios. É como se fosse uma jornada do herói revisitada. Na estrutura de Campbell, a jornada do herói inclui estágios como os chamados a aventura, a aprovação suprema e o retorno transformado também. Em Perdido em Marte, o Watney é lançado em sua jornada quando é abandonado em Marte. Ou seja, o que nós temos aqui é o chamado a aventura. Diferentemente dos heróis tradicionais, que dependem de força física ou intervenção divina, o Watney é um herói moderno que usa apenas o conhecimento em sua melhor forma, diga-se de passagem. Ele representa um arquétipo de cientista-herói, uma figura que ganhou destaque na nossa era moderna, onde a ciência e a tecnologia são vistas como as maiores ferramentas que nós podemos ter para o progresso humano, e com toda a razão também. Sua jornada, então, em Perdido em Marte, é menos sobre conquistar um monstro externo e mais sobre dominar o ambiente hostil de Marte através da razão e da lógica. Watney, nesse sentido, poderia ser comparado com figuras como Ulisses, por exemplo, que usava sua astúcia para superar obstáculos, mas sua história, diferentemente da história de Ulisses, é ancorada na ciência contemporânea. Aqui nós temos um personagem que não depende de deuses, que não depende de magia, mas depende de cálculos, experimentos e improvisação. Isso reflete uma mudança, inclusive, onde o herói moderno é aquele que domina o conhecimento em vez de um herói que tem habilidades místicas. Perdido em Marte também provoca uma reflexão profunda sobre a posição da humanidade em todo o universo. Marte, com sua vastidão desolada e também com condições extremas, serve para nos lembrar de como a imensidão do cosmos e da aparente insignificância do ser humano funciona. O filme apresenta Marte como um ambiente indiferente a quem está lá, onde a vida humana é frágil, desprotegida. A vastidão do planeta, com suas tempestades de poeira e paisagens áridas, contrasta assim com a pequena presença do Watney, do Mark Watney. E embora o filme também destaque a insignificância humana perante o cosmos, ele parece destacar também a resiliência do espírito humano. Por quê? O nosso astronauta aqui perdido em Marte, apesar de estar sozinho em Marte, recusa-se a aceitar a sua insignificância, pelo menos a ponto de chegar a desistir da vida. Ele luta contra probabilidades, usando sua inteligência para desafiar o ambiente hostil em que ele foi colocado. Por enquanto é isso aqui nesse vídeo. Até a próxima produção da Nova Atenas. Valeu!